E vamos para agora o efeito da cortante na laje, né? Com a proteção. Então, na norma é tratado de forma diferente. Quando são elementos lineares, que é tratado da forma como fosse vigas, né? Pilares e tal. E quando é laje, não são elementos lineares. Então, são duas formas diferentes de se tratar. Tá? Então, para laje, a gente tem algumas especificações aqui. Você precisa calcular o VRD1. Então, entra em cena essa questão do cálculo do VRD1. E aí é permitido, desde que a solicitação não ultrapasse o VRD1, que você não arme a. Não precisa armar o cisalhamento. Né? Mas para calcular esse VRD1, preciso calcular alguns parâmetros antes. Então, sendo bem direto aqui, e já fazendo algumas simplificações, você vai conseguir chegar nesse VRD1, né? Então, algumas observações aqui. Questão do K, você tem que saber se ele depende muito se a sua armadura está chegando até o apoio ou não. A questão do AS, né? Da taxa de flexão do AS que está sendo tracionado, tá? Importante isso. É o AS que está sendo tracionado naquela sua seção. E a questão de considerar a flexocompressão, né? Que aí seria aonde entra a minha proteção, uma força de compressão na seção. Bem, transcrevendo essa fórmula aqui, ó, tem esses valores, né? Tal, tal, tal. Se eu pegar para 30 MPa, que é o exemplo que eu vou resolver, eu vou chegar numa fórmula mais aproximada aqui. E a gente vai resolver um exemplo aqui numérico para deixar isso mais fixado na nossa mente, tá? Então, vamos lá. Uma seção de laje aí de 1 metro por 16 de altura, espessura. Supor que eu tenho uma altura útil aí de 12 centímetros e um delinho de 4, então, né? Vamos lá. Se eu não tivesse considerando a proteção, quanto é que seria esse VRD1? Vou calcular o K, 1,6 menos o D. D tem que ser em metros, tá? Então 1,48. Calculo a minha taxa de flexão. Então, isso aqui é como se fosse no vão, né? Então vamos supor que minha laje esteja armada com 8 a cada 15. Isso aí dá 3,33 centímetros quadrados por metro. Calculo a minha taxa. Então 3,33 dividido por 1 metro vezes o D, tá? Tem que ser o D, não o H, tá? Só cuidado aí quando for calcular isso. Tem que ser o D. E aí calculo o VRD1. Então, entrando com esses dados, eu chego no VRD1 de 8,4. Aqui no aplicativo também eu cheguei aqui a 8,43. Tá? Aqui a opção de eu considerar elemento linear ou laje. Eu considerei laje. Elemento linear, ele não permite aí que eu entre com esses dados de AS1, né? Porque não interessa para a viga isso aqui. Então só se for para laje. Aí ele habilita isso. Então 8,43. Observe que aí, se você estiver considerando 5, o seu VRD1 muda, né? Vou botar aqui. Se 50% não chegar no apoio, também eu tenho as minhas reduções. Que aí vai mudar o K. Beleza. Então, eu teria um VRD1 de 8,43. Vamos supor que aí eu fosse reforçar essa laje, tivesse uma solicitação aí maior, eu tivesse que reforçar essa laje e eu fosse usar proteção. Então, utilizando 5 cabos de 12,7, com a força no infinito de 12,
Eu vou botar aqui já no programa, seria 5 cabos. Então o que que eu iria ter? O que que eu iria ter diferente? O Sigma CP 0,9 vezes a quantidade de cabo, vezes a força em cada cabo, dividido pela altura, chego nesse 3,75. Eu vou considerar no máximo 0,15 aqui, né? 0,15 de sigma CP dá 0,51. Vou pegar o valor que eu tinha aqui, ó, 0,7, somar com 0,51 e multiplicar por 12. É o que estava faltando somar, né? Agora estou considerando essa parcela. E aí, obtive um VRD1 de 14,52. Observe que é um ganho de resistência na laje considerável, por causa do efeito benéfico da proteção. Então aqui eu chego a 14,50 no programa. Uma coisa que vale a pena falar com vocês, tá bem? É o seguinte. Tá vendo o FYWD? Tô com 259,24. Você pergunta, se eu tô com 500 MPa, né? Esse 500 MPa é a tensão de escoamento do aço. Então, se eu tô com 500 MPa, dividido por 1,15, teria aproximadamente 435. Poderia usar 435. Em vigas a gente já usa 435, né? Só que para lajes eu tenho uma altura pequena comparado às alturas normalmente de vigas. Por isso que vigas geralmente a gente já tem acima de 30, né? 30, 35, 40, 50, enfim. Mas para lajes eu tenho espessuras menores. O que acontece? A, eu não posso utilizar toda a tensão do aço, porque o ramo do estribo, se eu colocar na laje, ele é pequeno. Então, para considerar essa questão, quando eu tenho uma viga, eu tenho um comprimento maior. Já para laje é menor. Então, para considerar essa questão, a norma tem nesse item 1942, ela diz o seguinte, ó, se eu tiver laje até com 15 centímetros, usa 250. Ou seja, não vai usar 435, vai usar uma tensão bem menor, 250. Se eu tiver 35 ou acima, então isso aqui seria se continuasse o gráfico aqui, isso aqui seria uma reta, né? Ó. Uma reta para cá e uma reta para cá, né? Por isso que geralmente vigas já vai dar 435. Mas aí qualquer valor que tiver entre esses dois, eu tenho que fazer uma interpolação linear, né? Ela permite fazer uma interpolação linear. E é por isso que quando eu faço a interpolação linear, eu vou obter esse valor, 259,24. Eu não vou poder usar toda a minha tensão. Então o programa ele já calcula já faz essa interpolação para você e já vai ser o valor que você vai usar no cálculo do seu estribo, caso precise de estribo, né? Então, isso é um ponto interessante a se tratar, porque se você for algum outro programa que não considera isso automaticamente, e você precisar de estribo, você pode estar subestimando a sua área de estribo. Porque se você usar 4,35, você vai ter uma área de aço bem menor do que se você estiver utilizando uma tensão reduzida, tá? Então, se atentar a isso também no cortante em lajes, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem sobre o programa, a utilização do programa, podem falar comigo. Tentei aqui mostrar para vocês basicamente uma visão geral, com alguns exemplos, mas estou aí disponível para tirar dúvidas também, tá bom? E é isso. Até mais.